Então, caros amigos, bom dia, e neste vídeo vamos resolver estas questões, esta primeira, esta segunda, esta terceira. Ora bem, na primeira questão é o seguinte: seja f uma função de domínio R+, tal que f de x é diferente de zero, para qualquer x pertencente a R+. Sabe-se que a reta de equação y igual a mx mais b é a assíntota oblíqua do gráfico de f. Seja agora g a função também do domínio R+, definida por g de x igual a x² sobre f de x. Pretendemos provar que a reta de equação y igual a 1 sobre mx menos b sobre m² é a assíntota do gráfico de g. Então, vamos explorar um pouco aqui os dados do problema. Nós temos uma função f, cujo domínio de f é precisamente igual a R+. Sabemos que f de x é sempre diferente de zero, qualquer que seja o x pertencente a R+. E então sabemos também que esta reta y igual a mx, é precisamente uma assíntota oblíqua do gráfico de f. Dado que o domínio de f é R+, então explorando aqui um pouco, este m significa precisamente que é o limite quando o x tende para mais infinito, de f de x sobre x. Também o b nada mais é que o limite quando x tende para mais infinito de f de x menos mx. Então, de posse, digamos, desta ferramenta, nós pretendemos mostrar que esta reta, que é a reta de equação y igual a 1 sobre mx menos b sobre m², é a assíntota do gráfico de g. Então, vamos calcular essa assíntota. Então, para g, e aqui escrevo para g, como é que será, digamos, o declive m, neste caso vou designar m', não é? O m' da assíntota do gráfico de g nada mais será que o limite quando x tende para mais infinito, de g de x sobre x. Mas dado que g de x é definida por x² sobre f de x, isto então virá limite quando x tende para mais infinito, traço de fração x² sobre f de x sobre x. Efetuando aqui os cálculos, o que não é difícil, vamos obter limite quando x tende para mais infinito, traço de fração, repare-se, temos aqui 1, então vou multiplicar este 1 por x² para obter x² sobre x f de x. Ou de uma maneira mais simplificada, vou obter limite quando x tende para mais infinito de x sobre f de x. Ou ainda, isto é o mesmo que ter, então, limite quando x tende para mais infinito de 1 sobre f de x sobre x. Dado que aqui, quando faço isto, não estou a alterar em nada esta expressão que aqui está, esta expressão anterior, não é? Então, atendendo agora às propriedades dos limites, virá, dado que o limite de um quociente é o quociente dos limites, o limite de uma constante é a própria constante, virá traço de fração 1 sobre limite quando x tende para mais infinito de f de x sobre x. Mas isto que aqui está, já o explorámos logo no início, e é precisamente, digamos, o m
o declive, quero dizer, então, da assíntota oblíqua, não é? Da função f. Ou seja, eu aqui vou obter 1 sobre m. Isto quer dizer, então, que o m' da assíntota de G é precisamente igual a 1 sobre m, onde este m é o declive da assíntota de f. Então, passamos ao cálculo, digamos, do B', isto para a função G, que há de ser o limite, quando x tende para mais infinito, de G de x menos m'x, mas dado que o m', já o temos aqui, há de ser 1 sobre m vezes x. Então agora é uma questão de manipularmos. Então isto é o mesmo que ter limite quando x tende para mais infinito, e dado que o g de x é definido por x² sobre f de x, menos, dando aqui um outro aspecto, eu ter 1 sobre m que multiplica por x é o mesmo que ter x sobre m, e então, efetuando aqui estes cálculos, dando o mesmo denominador, eu vou obter limite quando x tende para mais infinito, traço fração, evidentemente que aqui vou obter m vezes f de x. Claro que aqui teria que multiplicar por m para obter mx², menos x f de x. E então agora vamos dar uma outra disposição a esta expressão que aqui está. Isto ainda é o mesmo que ter limite quando x tende para mais infinito. Vou manter o denominador m vezes f de x, e no numerador o que eu vou fazer precisamente é colocar este x em evidência, ou seja, x, para obter então mx menos f de x. Também posso fazer agora uma coisa. Eu posso, na realidade, colocar aqui o menos em evidência, mas dado que menos 1, digamos, é uma constante, posso saltar com ele para trás do limite, para obter menos, não é? Limite quando x tende para mais infinito, traço fração, vou afetar apenas, digamos, o menos aqui neste fator, e então vou, portanto, obter x, que multiplica por f de x menos mx. Repare-se que não estou a alterar nada, porque este menos, quer dizer, afeta um dos fatores, ou afeta x, ou afeta este que aqui está. Afetando este que aqui está, obteria menos f de x mais mx, que está aqui, sobre m f de x. Mas agora repare-se que isto que aqui está, que é o f de x menos mx, quer dizer, no limite, não é? Eu poderia até, portanto, para ser mais preciso fazer isto seria o mesmo que ter, não é? O mesmo que ter, digamos, igual a menos limite, e vou mesmo colocar x sobre m f de x vezes, isto quando x tende para mais infinito, obviamente, vezes, isto é um sinal de vezes, o limite quando x tende para mais infinito de f de x menos mx. Mas isto que aqui está agora sim, e pela exploração de dados que fizemos, isto nada mais é que o b, não é? O b da assíntota oblíqua da função f. Então eu posso substituir isto por b para obter menos limite. E repare-se que aqui este m é uma constante, então eu vou colocar 1 sobre m, x sobre f de x, vezes
vezes neste caso, dado que este limite é B, o B, portanto, a assíntota oblíqua do gráfico de f, vou colocar B. Então, na continuação, e dado que 1 sobre m é uma constante, posso saltar para trás do limite. Também, aliás, b agora passou a ser uma constante. Eu vou obter menos, não é? Menos b sobre m, menos b sobre m, limite, vezes o limite, quando x tende para mais infinito, de x sobre f de x, ao qual eu posso dar, digamos, um outro rosto, ou seja, 1 sobre f de x sobre x, que é a mesma coisa. E então, como vimos, portanto, no item, digamos, anterior, o limite de um quociente é o quociente dos limites, e o limite de f de x sobre x é precisamente o quê? É o m da assíntota oblíqua do gráfico de f. Então, eu vou obter menos b sobre m, e este limite aqui vai-me dar precisamente, este limite que aqui está, vai-me dar precisamente 1 sobre m, ou seja, é precisamente menos b sobre m quadrado. Então, digamos que neste momento eu já tenho, digamos, o m' e o b' da assíntota da função g, pelo que eu posso então escrever que essa assíntota há de ser y igual ao m'. O m' já o descobrimos, não é? Já o descobrimos, que é 1 sobre m, está ali, 1 sobre m, 1 sobre m x, mais b, neste caso, b', né? E o nosso b' é precisamente menos b sobre m quadrado. E, portanto, desta maneira, cheguei, digamos, ao resultado pretendido na questão que aqui foi proposta. Está aqui, y igual a 1 sobre mx menos b sobre m quadrado. Tal e qual, portanto, como tenho aqui. Então, agora, na linha seguinte, é indicar o valor do limite, quando x tende para zero, de traço de fração, a raiz de e levantado a x menos 1 sobre x, que multiplica por 3x mais 1. Ora bem, este limite que aqui está, nós temos que nos basear, digamos, num limite notável, que é este, que é o limite, quando x tende para zero, traço de fração, e levantado a x menos 1 sobre x, este limite é 1. Então, a minha preocupação, neste caso, é aproximar o mais possível esta expressão de qualquer coisa idêntico a isto. Então, sabendo que sempre que se tem raiz, por exemplo, raiz, sei lá, de a, isto é o mesmo que ter a levantado a um meio, eu então posso fazer o seguinte, isto é o mesmo que ter ainda limite, não é? Limite, quando x tende para zero, de e levantado a x levantado a um meio, menos 1 sobre x, que multiplica por 3x mais 1. Então, ainda na continuação, isto é o mesmo que ter limite, quando x tende para zero, obviamente, está aqui escrito, e agora apelando aqui um pouco às propriedades das potências, vou obter e levantado x que multiplica por 1 meio, que é x sobre 2, menos 1 sobre x, que multiplica por 3x mais 1. Ora, neste momento, se repararem bem, eu o que quero é obter e levantado a x menos 1 sobre x. Eu aqui já tenho e levantado a x sobre 2 menos 1 sobre x, quer dizer, uma coisa aqui parecida aqui. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, dado que o limite de um produto é o produto dos limites, eu posso, digamos, desmembrar esta expressão para obter isto, o limite, quando x tende para zero, de traço de fração é levantado a x sobre 2 menos 1 sobre x, vezes o limite quando x tende para zero. E agora, desmembrando
a expressão e aplicando também as propriedades dos limites, dado que o limite de um produto é o produto dos limites, limite então, quando x tende para 0, de traço fração 1 sobre 3x mais 1. Este limite, quando x tende para 0, é um facto que vou obter aqui 3 vezes 0, que é 0, mais 1 dá 1, 1 sobre 1 dá 1, então só terei que calcular o limite, quando x tende para 0, de é levantado a x sobre 2 menos 1 sobre x. E então, o que eu vou fazer agora, dado que eu tenho aqui em expoente x sobre 2, eu vou colocar aqui x sobre 2. É um facto que eu estou precisamente a alterar a expressão. Eu estou aqui a colocar um 2 aqui, um 2 aqui. Repare-se que eu estou, quando coloco aqui o 2, eu estou a multiplicar, portanto, por 2. Eu não posso alterar, então eu coloco aqui um meio. Então agora, para dar mesmo este aspecto que aqui está, vejamos o seguinte. Eu vou fazer uma mudança de variável, seja ela x sobre 2, não é? Igual a um t. E quando x tende para 0, isto significa precisamente que x sobre 2, não é? Tende para 0, dado que eu vou obter 0 sobre 2, então isto significa-me que eu vou obter t a tender para 0. Então este limite pode ser reescrito da seguinte forma, há de ser um meio, não é? Um meio do limite, quando o t tende para 0, de traço fração é levantado a t menos 1 sobre t. Este limite, que é um limite notável, e por aquilo que vimos é igual a 1, então eu vou obter precisamente um meio, não é? Um meio vezes 1, o que dá um meio. E pronto, seria desta maneira que eu resolveria este limite. Então, nesta terceira questão, é a seguinte: para um certo valor real k, é contínua em R a função g definida por g de x, vou aqui escrever, g de x igual a uma função por ramos, ao logaritmo na base k menos x, isto tudo ao quadrado, quando x é menor ou igual que 0, e também, por outro lado, quando x é maior que 0, é precisamente a função g de x definida por logaritmo natural de 1 mais x, levantado a k, que multiplica por k menos 1, e isto sobre x, quando x é maior que 0. Quando x é maior que 0. Ora bem, pretende-se determinar o valor de k de tal modo que esta função seja contínua. Para que esta função seja contínua, quer dizer, terá que ser contínua se x for menor que 0, e obviamente que é uma função contínua. Para x maior que 0 é uma função contínua. Temos apenas problemas no ponto 0. Quer dizer, eu terei que investigar os valores de k para os quais o limite de g de x, quando x tende para 0, este limite terá que ser igual ao g de 0, Então, sem grandes preocupações, vamos desde já calcular este g de 0. Este g de 0, vou lê-lo onde está o sinal de igual. Está aqui x menor ou igual que 0. Então é aqui neste ramo, pelo que eu vou substituir o x por 0. Substituindo o x por 0, eu obtenho, na realidade, o g de 0. O g de 0 há de ser o logaritmo na base k. Substituindo aqui o x por 0, vou obter k ao quadrado. Repare-se aqui uma coisa interessante, porque isto é interessante que se note, porque, repare-se, eu quando tenho, por exemplo, logaritmo, digamos numa certa base, digamos uma base S, e aqui de um U levantado a N, eu poderei fazer isto há de ser igual a N, logaritmo na base, logaritmo de U na base S. Mas esta passagem daqui para aqui estará garantida se este U que aqui está pertencer a R+. Porque se não pertencer a R+, depois esta igualdade aqui não é válida, porque eu vou obter aqui, digamos, pode ser este negativo. Eu poderia ter aqui, por exemplo, menos 2 ou menos 6 ao quadrado.
Então, eu gostava mesmo, era de colocar este 2 para trás do logaritmo, pelas propriedades dos logaritmos. A questão é, posso? Então aqui, o que eu tenho de saber é o seguinte, é que a base, quando se estudam logaritmos, a base pertence sempre a R+, tirando o elemento 1. Isto quer dizer, terá que se saber. Então, de posse, digamos, deste conhecimento, se a base pertence a R+, tirando 1, e dado que eu tenho aqui este K pertence, portanto, a R+, tirando 1, mas é um elemento positivo. Sendo assim, eu posso realmente aplicar as propriedades dos logaritmos para obter, isto há de ser igual a 2 logaritmo, não é, de K na base K. Mas o logaritmo de K na base K é sempre igual a 1. O logaritmo de 5 na base 5 é 1. O logaritmo de 10 na base 10 é 1. Por aí adiante. Então isto é 2. Isto é 2. Então agora, quer dizer, eu já sei que o limite, que a função tem que ser contínua, não é? A função terá que ser contínua. Então agora, como eu já sei o g de 0, o limite tem que existir e tem que ser igual a 2. Então o que eu vou fazer é apenas calcular, basta-me calcular o limite, quando x tende para 0 de ln de 1 mais x, k menos 1 sobre x. E dado que já sabemos então, já exploramos o k, etc. Isto aqui é mais um limite notável que temos que saber, que é este limite. O limite quando x tende para 0, de o ln de 1 mais x sobre x, isto é sempre igual a 1. Então aqui, aplicando as propriedades dos logaritmos, eu vou obter, e dado que k é um número, isto é o mesmo que ter, e eu estou a dizer número porque já vão ver a seguir porque é que eu estou a dizer número. Então isto há de ser o mesmo que ter limite quando x tende para 0 mais, aplicando as propriedades dos logaritmos, vou obter k que multiplica por k menos 1 vezes o ln, não é, de 1 mais x sobre x. Como k é um número, é evidente que k que multiplica por k menos 1 também é um número. Então aqui é que está, quer dizer, eu poderei colocar este número, digamos, para trás do sinal do limite, porque o limite de uma constante vezes uma função é igual à constante vezes o limite dessa função, e então vou obter k que multiplica por k menos 1 vezes o limite quando x tende para 0 mais do ln de 1 mais x sobre x. Este limite acabamos de ver que é 1. Então vou obter k que multiplica por k menos 1. Então este limite terá que ser igual a 2. Este limite terá que ser igual a 2. Então, para este limite ser igual a 2, basta-me fazer k que multiplica por k menos 1 igual a 2. Isto é uma equação de segundo grau, resolve-se facilmente, dá k², aplicando aqui a propriedade distributiva, k² menos k igual a 2. E já agora eu posso saltar com este 2 para o primeiro membro para obter menos 2 igual a 0. Aplicando então a fórmula resolvente, vou obter k igual a menos b, que neste caso há de ser 1, menos b, o b aqui é menos 1. Menos b há de ser 1, mais ou menos, não é? A raiz quadrada de b ao quadrado, que é 1 menos 4ac mais 8 sobre 2a, neste caso a é 1 sobre 2. Então vou obter dois valores para k, um que é 1 mais a raiz de 9, que é 3, 1 mais 3 sobre 2, não é? A raiz de 9 é 3, e por outro lado 1 menos 3 sobre 2. Então terei 3 mais 1, 4, 4 sobre 2 dá 2. E por outro lado terei 1 menos 3 dá menos 2, sobre 2 dá menos 1. Ora bem, então que valor é que eu escolho? Há bocadinho ainda acabámos de ver que este k fazia parte, não é? Fazia parte aqui da base do logaritmo, está aqui, da base. O k terá que pertencer a R+, tirando o elemento 1. Se pertence a R+, claro, eu este não quero para nada, não é? Então, o valor de k para o qual
a função é contínua em R, será precisamente k, como acabámos de ver, igual a 2, E pronto, meus amigos, seria desta forma que eu resolveria, portanto, estes 3 exercícios que eu agora coloquei, tendo em atenção prestar a minha ajuda aos alunos do 12º ano. É então isto mais uma contribuição para o meu canal YouTube e para o grupo Conviver com a Matemática. Tenham todos um ótimo dia. Muito obrigado.